Olá, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns detalhes da minha conversão, o dia que Jesus Cristo veio ao meu encontro. Por isso que eu coloquei o nome nesse vídeo de Conversão, o meu caminho para Damasco. Eu posso dizer que durante 45 anos, isso mesmo, 45 anos da minha vida, eu fui o tipo de pessoa chamada católico nominal. Basicamente, por ter nascido no Brasil, um país onde a grande maioria da população são católicos, mas eu não participava de nenhuma igreja. Eu sempre dizia, na verdade, que as igrejas serviam apenas para tomar o dinheiro das pessoas. Isso é devido aos problemas que nós temos com algumas igrejas, tanto no Brasil como até fora do Brasil. Eu não sabia os detalhes disso, não sabia qual que eram os motivos que isso acontecia, e eu simplesmente classificava todas as igrejas como sendo algo que você não precisava frequentar, você não precisava ir até elas, né? Um outro ponto muito importante de se ressaltar é que eu nunca tive uma Bíblia. Eu nunca tive uma Bíblia, eu nunca abri uma Bíblia por mim mesmo. Eu sequer tinha lido versículos da Bíblia. Conheci alguns, como algumas pessoas conhecem, por ouvir falar, por ouvir algumas pessoas citando alguns versículos, ver às vezes em algum filme ou publicado em algum local, mas eu mesmo pegar a Bíblia para ler com o objetivo de conhecer a Bíblia, eu nunca tinha feito. Passei 45 anos sem ter feito isso, né? Muitas pessoas se convertem por passar por algum tipo de problema sério, algum tipo de problema grave na sua vida. Seja de saúde, financeiro, pessoal, no trabalho, enfim. Muitas dessas pessoas se convertem nesses momentos, né? Nesses momentos de fragilidade, eles buscam algo maior, e esse algo maior é Deus, e daí essas pessoas começam a ter esse contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, e em um determinado momento ela pode vir a se converter, né? Entregar a sua vida a Jesus. Mas no meu caso, não ocorreu isso. Porque durante os 45 anos, como eu disse, eu vou contar mais detalhes nos vídeos seguintes do que aconteceu nesses 45 anos, né, para vocês entenderem melhor. Mas basicamente eu não tinha problemas. Eu não tinha problema de saúde, não tinha problema financeiro, não tinha problema de trabalho, não tinha problema com a minha vida pessoal. Ao contrário, estava tudo muito bem. Para não dizer que eu não tinha problema, que também não é uma verdade, que nós sabemos problemas, todo mundo tem, mas eu digo problemas graves, problemas aquele tipo de problema que te deixa muito ruim, muito para baixo, né? Mas para não dizer que eu não tive nenhum tipo de problema desse tipo, que eu considerei grave, eu tive um em 2015. Em 2015 eu tive um problema que eu considerei sério no meu trabalho, né? Mas logo depois, através também de uma intervenção de Deus, que eu acredito nisso, que eu vou contar os detalhes depois, se resolveu e muito bem, né? E eu passei praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, tendo os melhores momentos da minha vida pessoal e profissional. Na minha carreira profissional, só melhorou, na minha vida pessoal, só melhorou. Então, teoricamente, eu tinha tudo para não procurar Deus. Eu tinha tudo para ficar satisfeito com as coisas aqui desse mundo. Mas o mais interessante é que, mesmo com tudo isso, eu ainda tinha um sentimento de que algo estava faltando. Eu sentia dentro de mim que algo estava faltando. E eu costumo dizer que, em alguns momentos, eu me sentia até ingrato. E daí, mesmo eu não conhecendo, mesmo eu não tendo um relacionamento com Deus, eu reconhecia Deus, eu sabia que Deus existe, Deus está vivo, eu sabia que Ele tem algo maior do que simplesmente, vamos dizer, a teoria da evolução,
né? Então, em alguns momentos, eu me senti ingrato por ter tudo que eu tinha e ainda sentir falta de algo. E às vezes eu costumo dizer que eu pedia perdão a Deus. Isso foram várias vezes, por eu estar tendo tudo que eu tinha e mesmo assim eu estar sendo ingrato, né? Vamos colocar entre aspas ingrato, porque eu sentia que faltava algo, um sentimento de um vazio, algo que estava faltando, né? E isso foi durante todo esse tempo, onde minha vida estava de forma praticamente maravilhosa, né? Só que em 2017, depois de uma melhoria muito grande na minha vida, ainda melhorou mais ainda, né? Eu ainda tinha esse sentimento de que algo estava faltando, e eu comecei a frequentar uma igreja. Um amigo meu, um irmão em Cristo, me convidou para ir até essa igreja, e eu comecei a frequentá-la. Isso foi em maio de 2017. Eu comecei a frequentar essa igreja durante algumas semanas. Daí, basicamente, um mês depois, no mês de junho de 2017, eu parei de ir. Eu não frequentei mais essa igreja. Por quê? Foi até de propósito isso. Porque eu pensei comigo, eu vou parar de ir só para ver se eu sinto falta. Só para ver se realmente é algo que eu tenho que fazer, né? E eu fiquei algumas semanas. Eu fiquei 1 ou 2 ou 3 semanas sem ir na igreja. Até um determinado domingo, onde eu estava em casa, e eu resolvi voltar à igreja. Nesse domingo, eu e minha esposa, nós fomos para a igreja. Teve o culto, normal, como todo final de semana. No final do culto, eu estava conversando com algumas pessoas, e num determinado momento, veio 2 irmãos em Cristo dessa igreja, e para conversar comigo. E eles basicamente chegaram para mim e falaram para mim: "Ô Alex, bom te ver aqui novamente, nós sentimos a sua falta." Nesse momento, eu fui querer explicar o porquê que eu não estava indo. Basicamente, essa explicação que eu acabei de falar para vocês. Eu fui explicar que eu não estava indo mais na igreja, eu deixei de ir nas semanas anteriores, justamente para ver se eu sentiria falta. E nesse momento, quando eu expliquei isso, eu completei dizendo: "E eu senti falta." Esse foi o momento que eu sei no meu coração. Esse foi o momento que Jesus Cristo veio até o meu encontro. Como a Bíblia diz, Ele trocou meu coração, Ele me fez uma outra pessoa. Eu renasci naquele momento. Isso é algo que não tem como eu comprovar para vocês de forma física, evidente, mas eu sei o que eu senti. Eu sei o que minha vida tem se transformado desde então. Para as pessoas que estão ao redor, ou que estavam ao redor, os meus 2 irmãos que estavam à minha frente, eu não sei se eles tiveram... eles me viram chorando muito. E esse choro é uma mistura de um sentimento de arrependimento, alegria, ou seja, é uma mistura de sentimentos que você tem que não tem como descrever muito. Mas algo muito importante para dizer é aquele sentimento de vazio que eu tive, aquele sentimento de que algo estava faltando, desde esse dia eu não tive mais. Eu nunca mais tive esse sentimento. O que a Bíblia, inclusive, nos explica sobre isso, é que naquele momento Jesus me preencheu com o Espírito Santo. Então aquele vazio que eu sentia dentro de mim, que era a falta do Espírito Santo dentro de mim, eu não tive mais, porque desde então o Espírito Santo está comigo. Mas como eu disse, é interessante porque as pessoas às vezes que estão ao seu redor, né, podem não saber o que está acontecendo, eles podem ter uma ideia, mas não saber exatamente o que está acontecendo, porque isso é algo entre você e Jesus. Não tem algo que acende uma luzinha e fala: "Olha, ele está se convertendo." Não tem, né? E o mais interessante é que eu lembro que teve um momento desse que eu estava chorando, igual uma criança, e eu olhei do meu lado e eu vi a minha esposa. A minha esposa estava um pouco mais distante. E ela estava olhando para mim com uma cara, tipo, assustada, né? Porque ela também era o que nós chamamos de católica nominal. Uma cara meio de assustada, como se estivesse pensando: o que está acontecendo? Por que ele está chorando daquele jeito?
mas eu sei que foi um momento lindo, um momento maravilhoso. Que esse foi o momento em julho de 2017 que a minha conversão ocorreu. Desde então eu venho crescendo espiritualmente. Eu vou contar os detalhes para vocês também. Para não deixar o vídeo muito longo, muito extenso, eu vou dividir em pedaços e vou publicar. E vocês vão poder acompanhar, como eu disse no primeiro vídeo da introdução desse canal, como foi a minha vida. 45 anos, na verdade, não foi 45 minutos, não foi somente 45 minutos, 45 anos de uma vida reconhecendo Deus, reconhecendo que Deus existe, mas não tendo um relacionamento com Ele. Até o momento que eu tive minha conversão e a partir de então eu comecei a seguir Jesus Cristo e caminhar junto com Ele. Até a próxima.